Graça e paz, povo lindo. Não percam este novo quadro, os ensinamentos do jovem Galileu. Mensagem, a parábola da rede. Vamos para a Bíblia. Mateus 13, versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a quantidade de peixes. Versículo 48. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. 50. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Estarei fazendo uma pequena oração. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, eis aqui, Pai querido, Pai amado, a Tua santa palavra. Abre, Pai, a minha mente. Me dê, Pai, sabedoria dos altos céus, para que eu venha aprender de Ti que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, eu te peço que o Teu Espírito Santo da verdade e da justiça venha, meu Pai, se assentar aqui do meu lado, para me ensinar, para me exortar e para me fazer lembrar, Pai, de todas as palavras a qual eu irei ler nesta noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Teu Espírito Santo da verdade venha escrever cada capítulo, cada versículo, cada vírgula, cada parágrafo da Tua santa palavra na tábua do meu coração, Pai, para que eu não venha pecar contra Ti. Amados, a palavra parábola no grego e parábola em português significa colocar do lado, ou seja, fazer uma comparação. Parábola nada mais é que uma história terrena com um significado espiritual. Vamos analisarmos o contexto em que foi contada a parábola da rede. Somente no Evangelho de Mateus registra essa parábola de Jesus Cristo. Em Mateus 13 é registrada uma série de 7 parábolas. O semeador, o joio e o trigo, a semente de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a parábola da rede. As 3 últimas, Jesus Cristo contou apenas para os seus discípulos. Somos informados pelo evangelista Mateus de que Jesus, em um barco, ensinava
uma multidão que estava assentada na praia. No decorrer do mesmo capítulo, podemos perceber que as 4 primeiras parábolas citadas foram pronunciadas para a multidão. Sabemos que entre os discípulos de Jesus havia pescadores de profissão, mas mesmo os discípulos que não eram pescadores estavam familiarizados com a prática utilizada por Jesus, descrita nessa parábola. Portanto, os discípulos foram capazes de compreender prontamente cada detalhe da narrativa de Jesus. O mestre havia se referido ao modo de vida que muitos deles levavam antes de largar tudo para o segui-lo. Naquela época já existiam várias maneiras diferentes de se pescar, mas sem dúvida uma das mais eficientes era o uso do arrastão, um tipo de rede utilizada tinha cerca de 2 metros de largura e chegava a ter 100 metros de comprimento. Também era colocada cortiças na parte superior da rede para mantê-la unível, enquanto pesos eram acrescentados na parte inferior para que ela alcançasse o fundo. Quando havia apenas um barco, os pescadores prendiam uma parte da rede na praia, enquanto a outra parte ficava presa ao barco, que fazia um movimento circular, retornando à praia. Esse era um trabalho pesado que exigia pelo menos 6 homens. Eles dividiam entre remar, lançar e puxar a rede, até mesmo bater na água para influenciar na direção dos cardumes. Porém, uma vez lançada a rede, várias espécies e tipos de peixes eram pescados. Então eles eram levados para a praia para que houvesse uma seleção. A aplicação da parábola da rede, como vimos acima, a rede apanhava tanto os peixes próprios para o consumo, quanto os impróprios. Em outras palavras, a rede trazia peixes bons e maus. Devemos nos lembrar também que muita espécie era consideradas impuras, de acordo com as tradições judaicas. Essa ideia de seleção deve ser mantida em mente para entendermos o ensino principal dessa parábola, que
que claramente focaliza o dia do juízo final, usando elementos do cotidiano de seus discípulos. Jesus conseguiu ensinar e comunicar uma verdade espiritual de que devemos nos ocupar com a tarefa que nos foi confiada. Devemos pescar homens com a pregação do Evangelho da salvação. Devemos convidar todos ao arrependimento, sem distinção, mas devemos apontar para a forte realidade que o grande dia do juízo virá. Nesse dia, então, o ímpio e o justo serão separados. Como dissermos, essa parábola possui muita semelhança com a parábola do joio e do trigo. Da mesma forma que o joio e o trigo crescem juntos na lavoura, sem que seja separado até o tempo da colheita, também os peixes bons e ruins são apanhados na rede e permanecem juntos, até que a rede seja arrastada à praia. A parábola da rede ensina que haverá uma seleção. Da mesma forma com que a rede é lançada e peixes variados são apanhados, até que num determinado momento ocorre a seleção. Também o Evangelho da salvação é ofertado e está constantemente pescando os homens. Mas nem todos aqueles que são pescados por essa rede, que é o Evangelho da salvação, herdarão o reino de Deus. A parábola da rede ensina que a rede é lançada a todos. A rede traz todos os peixes misturados, de forma que os pescadores, no momento da pesca, não podem escolher quais peixes devem ser pescados. De modo semelhante, nós, os seguidores de Cristo, escolhidos para sermos pescadores de homens, não podemos selecionar a quem o Evangelho deve ser anunciado. Isto significa que a pregação do Evangelho é dirigida a todos, sem qualquer discriminação, mesmo estando escrito que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. O nosso papel é pregar o Evangelho. Versículo 14. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Esta parábola nos ensina que só existe dois tipos de pessoas: os bons e os maus, os justos e os ímpios, os filhos do reino e os filhos das trevas. E a única pessoa
que tem o poder de separar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gálatas 2, versículo 4. É isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Versículo 48. E estando cheia a puxa para a praia, e assentando-se a panha para os cestos, os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim como a rede apanha toda espécie de peixe, da mesma maneira é o Evangelho de Cristo, que tem alcançado os dois tipos de pessoas, os bons e os maus, como também toda a classe social ou raça. Mateus 3, versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O nosso papel é fazer o ide do Mestre, pois ele já sabe os que irão ser salvos. Versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Tem coisas que não cabe a nós julgarmos. O nosso papel é pregar a verdade, o verdadeiro Evangelho de Cristo. João 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O que nos purifica são os ensinamentos bíblicos e não doutrina humana. Mateus 25, versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Nesta hora não haverá desculpa, pois a porta da graça já estará fechada. Versículo 50. Lançá-lo-ãos na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus virá como um ladrão, irá pegar muitos cristãos de surpresa. Mateus 24, versículo 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe. Versículo 51. E separá-lo-á e destinará a sua parte
com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Os pseudo-cristãos irão pagar um alto preço. O arrependimento é só em vida, pois depois da morte segue-se o juízo, segundo ao escritor aos Hebreus. Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Você que ouviu esta mensagem e ainda não tem o seu nome escrito num livro da vida, ou está desviado e quer se reconciliar, é só repetir estas palavras: Senhor Jesus, eu estou neste momento entregando a minha vida em tuas mãos. Me aceita como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreva o meu nome num livro da vida e sela com seu precioso sangue. Me dá força e perseverança para ser fiel aos seus mandamentos até a sua volta. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan. E se gostou, se inscreva no canal, compartilha os vídeos e deixe o seu gostei. Amém? Um forte abraço.